Oi pessoal, quem fala é o professor Tiago Menegazzi e vamos continuar o nosso assunto cimento de ionômero de vidro. Na semana anterior nós tratamos dois pontos essenciais para a utilização desse cimento. Primeiro são as suas propriedades, o conhecimento das suas propriedades. E o segundo, aspectos relacionados à sua manipulação, ok? Que tem interferência direta no sucesso da utilização deste material. Então hoje nós vamos tratar de um outro passo clínico também de influência direta no sucesso desse material enquanto restauração ou forramento de cavidades, que é exatamente a inserção ou a sua inserção na cavidade. Essa inserção muitas vezes é negligenciada, sendo realizada com instrumentos inadequados e gerando alguns problemas do ponto de vista mecânico para essas restaurações. Bom, o primeiro ponto a discutirmos é em que momento esse material deve ser inserido na cavidade. Então nós já vimos que após a sua manipulação, este material exibe um brilho superficial. Este brilho, na verdade, ele é a indicação clínica de que existem grupos carboxílicos disponíveis no cimento de ionômero de vidro que possam quelar o cálcio ou se unir ao cálcio presente na estrutura dentária e assim gerando a sua adesão química. Então, se o material não exibir este brilho, ele deve ser descartado e não inserido na cavidade, ok? Um outro ponto importante é exatamente a homogeneidade dessa inserção. Então, uma vez definida a indicação do ionômero de vidro, a cavidade vai ser preenchida e deve ser preenchida de forma homogênea. Então, todo o fundo e paredes circundantes desta cavidade, no caso de uma restauração e não somente de proteção pulpar, toda ela deve ser preenchida de forma homogênea, de modo que não existam bolhas. Então, dentro da minha restauração, eu devo eliminar essas bolhas. E como eliminar essas bolhas presentes dentro da massa do ionômero de vidro? Utilizando um instrumento adequado. E esse instrumento adequado é exatamente a seringa Centrix. A seringa Centrix, comercializada aqui no país, ela tem esse corpo de plástico, pode ser também de metal, mas trata-se de uma seringa cujas pontas, utilizadas para a inserção do material, elas podem variar, de acordo com 3 formas de maneira geral. E como são essas formas? Então eu tenho a primeira, chamada de ponta agulhada. Então ela é utilizada em cavidades em que eu tenho um acesso limitado, um acesso restrito. Então com a agulha eu consigo levar esse material lá ao fundo da cavidade no caso de acesso restrito. Existe a questão do êmbolo utilizado. Veja só, em cada uma das pontas tem um êmbolo diferente. Então não é por acaso, ele acompanha o formato de cada uma das pontas. Então não troquem os êmbolos para determinadas pontas, porque você certamente vai incorrer na perda de material, ok? E eventualmente na incorporação de bolhas durante a inserção do cimento de ionômero de vidro na cavidade. Então a segunda ponta é exatamente o oposto da primeira, ela tem um acesso maior, na verdade é utilizada em cavidades com um acesso mais amplo, em que você vai precisar de uma quantidade maior de cimento de ionômero de vidro. Então cabem mais porções dentro desta ponta do que na primeira. E a terceira, na verdade, é exatamente uma média das outras duas. Então eu tenho um acesso um pouco menor, então para cavidades com acesso um pouco mais limitado, e em termos de tamanho de capacidade, ele cabe um pouco menos que a segunda ponta, mas certamente mais do que a primeira. Então, para cavidades de tamanho médio, eu posso utilizar esta ponta mediana, ok? E como vamos realizar então a inserção utilizando a seringa Centrix? Então, uma vez manipulado o cimento, eu posso recolher esse cimento do bloco de papel e colocá-lo diretamente na ponta. Ou uma segunda opção é recolhê-lo diretamente com a ponta do bloco de papel. O importante é que todo o material então esteja contido dentro da ponta para que eu possa fechá-la com o seu respectivo êmbolo. Então fecha-se com o êmbolo e o material então está lá dentro. Eu vou abrir a seringa, abre o gatilho dela, abre-se o êmbolo, afasta-se o êmbolo da seringa. Vamos adaptar a pontinha até o final, certifique-se de que ela foi até o final, adapta novamente o êmbolo e fecha o gatilho, preparando para a inserção do material na cavidade. Um aspecto importante, você vai entrar até o fundo da cavidade
e ir subindo até a sua superfície, sem voltar com a ponta para baixo, evitando a incorporação de bolhas. Logo em seguida, vamos proteger a superfície do ionômero durante a sua presa inicial para evitarmos os fenômenos de cinérese e embebição. Após o tempo de presa inicial, que pode variar aí, dependendo do material, de 3 a 5 minutos, a gente remove essa proteção e aí sim vamos passar a trabalhar na restauração já concluída. Um detalhe importante relativo à cinérese e embebição, então a cinérese, perda de água para o meio, e embebição, o ganho de água da restauração do meio. Então há de se fazer certamente sempre uma proteção superficial nesse cimento de ionômero de vidro. Essa proteção no vídeo exemplificado hoje foi feita com uma matriz, uma tira de poliéster. Ok? Existem trabalhos que relatam a utilização de pastas à base d'água, outros uma gaze umedecida, outros vaselina. A ideia central é que se proteja a superfície, forme-se uma barreira física realmente entre a superfície do ionômero de vidro e a superfície externa, para que se evite essa perda e ganho de água. Ok? Nós preferimos utilizar a matriz por ser um material inerte. Ok? Muito bem. Após o tempo de presa inicial, que varia de acordo com o cimento, essa barreira então é removida. Esse cimento de ionômero de vidro, veja, ele está além do ângulo cavo superficial para que exatamente eu tenha certeza do vedamento marginal e aí sim eu possa fazer os acabamentos iniciais. Então eu removo eventuais excessos que surjam, de modo que eu tenha, ao final do tempo de presa inicial e remoção dos excessos, uma situação como essa, em que eu tenho vedamento de toda a margem do meu preparo e, obviamente, ela em oclusão deve estar ajustada, então sem a presença de contatos prematuros ou interferências oclusais. Ok? Alguma dúvida? Caso as tenha, já sabe onde nos achar. Estamos aqui no YouTube, neste canal em que você está vendo o vídeo. Também nossos perfis no Facebook, no Twitter, Google+, ou diretamente através do nosso e-mail. Então, comentários, sugestões, dicas, referências bibliográficas que tenham interesse, enfim, estamos disponíveis a vocês. Grande abraço e até a próxima.